Olá, amiguinhos, estou de volta. Paulo Roberto Anda, o Panorama Tricolor em sua edição de número 56. Hoje, mais uma vez, gravado 56, qual é a graça? Zé Augusto Catalano, o Vascalhau, integrante da nossa mesa hoje, nosso colunista do Panorama Tricolor, e a presença dele, que conquista os corações do Centro-Oeste, com todo respeito, Rodrigo César Rosa. Estamos num dia de bastante agitação pelas ruas das grandes capitais brasileiras, né, no próprio Rio de Janeiro. Estamos aqui refestelados na LS2, hoje com a ausência do Marco Vinícius Caldeira, um militante convicto, e temos também a ausência do Léo Prazeres, que está voando em algum lugar, a gente não sabe onde, ele não deixou recado, mas ele volta em breve. Renato Ram também ausente por motivos de força maior, voltando em breve em julho. Quando vocês voltarem a nos ver em vídeo, na próxima semana, o Panorama terá chegado a 1 milhão de visitas. Você esperava por isso, Robson? Como é ser um milionário de visitas? Quem quer ser um milionário? Quem quer ser um milionário? Assim, é bacana demais. Quem acompanha a gente, o Paulo, né, que até começou essa caminhada um pouco antes, em outros carnavais. Assim, é claro que a gente sempre fez para dar certo, mas a gente nunca pensou nesse número. E é tão bacana, né, a gente chegar agora, ver isso se tornando realidade, é muito legal, assim, eu fico muito feliz. Pois é. Significa que as besteiras que estão sendo ditas estão sendo bem ditas. Estão sendo bem ditas. Falando em bem ditas, chupa. Bom, a gente volta ao seguinte, a gente começa falando de Fluminense e Portuguesa, um resultado pra lá de desagradável para a torcida tricolor, a derrota para a Lusa no Canindé na quarta-feira passada, já no final da partida, né, já nos momentos finais da partida. E aí eu peço a análise do Rods a respeito do jogo, o que ele gostou, que deve ter sido bem pouco, e o que ele não gostou, que deve ter sido bastante coisa. O resultado, claro, horrível, né? Mas assim, a gente ainda está numa situação, pode-se dizer, agradável, porque a gente está em quarto lugar, no campeonato a gente vai ter o time completo no segundo semestre. Mas o Fluminense estava bem no jogo, merecia, dominou a Portuguesa. Portuguesa, assim... É uma partida ótima do Sobs, né? Sim, mais uma, né? O Sobs está... o cara está com o coração, assim, bem tricolor, assim. O cara tá dando gosto de ver o cara jogar com a camisa do Fluminense. E o Fluminense esteve bem, né? Jogou bem, teve boas chances. Pô, apesar de ter tomado o gol primeiro, o Fluminense colocou aquela falta lá do Sobs. Pô, como é que foi? Aquele chute foi fantástico. O Sobs poderia ter sido o homem da partida, né? Quem sabe do nosso lado até foi. Mas assim, duas coisas que eu queria comentar. Uma é o seguinte: ano passado a gente jogou vários jogos de uma forma feia, às vezes até bizonha, mas a gente ganhava. Então, assim, os últimos, Fluminense e Portuguesa, Fluminense e Curitiba, foram dois jogos que o Fluminense jogou bem, dominou, e a gente perdeu. Mas, então assim, eu queria saber até das pessoas, né, que não tem como o Fluminense jogava feio, o Fluminense está jogando bonito, com os reservas, estava jogando bonito, mas perdeu. E outra coisa que eu achei engraçada é a Portuguesa, a torcida da Portuguesa. Sem querer desmerecer, desculpa se parece ser um deboche, mas de certa forma é, os caras gritando, Leleô, Lusa! Há quanto tempo esse leleô não existe mais no Rio de Janeiro, por exemplo? Mas isso é uma coisa esquisita, porque na verdade hoje em dia a gente imita argentinos, essa coisa de sou brasileiro, isso é uma coisa horrível. Há uma crise criativa na poesia da arquibancada brasileira, é isso? Sim, imita-se. Mas é porque eu vejo esse leleô, ele está na mesma época do passou um avião. Mas passou o avião é coisa de 51, rapaz, tem mais de 60 anos. Eu vi um vídeo outro dia de e ficava assim 8 horas cantando e depois eu descantava. Olha só, eu diria o seguinte: do ponto de vista do torcedor tricolor, há anos atrás, assistir o grito que eu vou mencionar era detestável, mas que era bonito, era o tererê. Era detestável ver aquilo, mas esteticamente, praticamente, era muito bonito na arquibancada. O outro já vai reagir aqui, o xenófobo, né? Fala, Zé.
Eu gostava também de favela! Favela! Mas isso ainda tem, isso ainda tem aos poucos. Parece também que é um movimento, assim, o samba teve muito ligado às arquibancadas cariocas nos cantos de torcida e ficou afastado desde a era funk. Parece que de 2 anos para cá começou a se retomar isso bem aos poucos, tem um pouquinho mais de samba nas arquibancadas. A maneira de virar torcida do Fluminense, por exemplo, em adaptações recentes, né, trazer o Roupa Nova, o Paulo Ricardo, né? Eu acho também que está voltando a ter samba nas ruas, né? As pessoas estão gostando, voltando a gostar. Existe samba, né? Voltou, o samba passou a ser divulgado. Estamos passando parâmetros de importar. Vamos falar de futebol. Você é catalano, você chegou a assistir o Fluminense português? Assisti um pouquinho, minha opinião, porém, Ricardo Berra não é um goleiro azar. E para completar, gol, eu não sei como vocês aguentam o tal do gol, aquilo é uma desgraça, mas enfim, cada um. Já que você falou no Zoom, eu queria até fazer um comentário que a gente conversou no Hangout, né, que a gente fez logo depois do jogo. Eu até mandar um aliás, não percam, sempre nas rodadas intermediárias, o Fluminense jogando fora de casa, imediatamente após o jogo, no canal do Panorama Tricolor, o Hangout do Panorama, com os nossos analistas lá falando sobre tudo e todos. A gente conversou muito sobre a questão da zaga, né? Sim. E eu fiz um comentário no Gum que eu fiquei espantado com o Gum nesse jogo contra a Portuguesa, porque o Gum, ele jogou muito mal. Ele, em várias jogadas, mesmo naquelas que o zagueiro dá o chutão para frente, o chutão para lateral, ele agia, você percebia ele agindo como um garoto que acabou de entrar em campo. Sabe quando você dá aquele chutão estabanado, assustado, meu Deus, eu preciso me livrar da bola? E o Gum, ele não é assim. O Gum, ele é um bom zagueiro. É claro, ele tem suas limitações. A gente não pode nunca querer comparar o Gum ao Thiago Silva, isso não existe. Mas ele é um bom zagueiro. Já foi campeão brasileiro, com a defesa menos vazada. Tem uma própria do Leandro Eusébio, que está afastado, né? Não pegou nem banco nos últimos jogos. Eles formaram uma dupla bicampeã brasileira. Eu não sei. Campeões brasileiros com Marco Aurélio e Quinhones. Hoje Quinhones. Mas eles foram Quinhones, que era o único jogador da história do futebol contemporâneo que aí ao ir na linha de fundo cruzava a bola na própria mão. Ninguém fez, só Quinhones fazer. E Marco Aurélio formado em matemática, né? Estudou na UERJ. Estudou na UERJ, FRJ, bacharel em matemática. Maravilha. Mas assim, que eu acho que eu fico meio abobado é que são jogadores que mostraram já sua qualidade e eles entraram num declínio louco, assim, que eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se é treino, eu não sei se é uma situação pessoal que a gente não está sabendo, mas eu fiquei impressionado. Às vezes a gente tem posicionamento, né? Cobertura, de repente, o cara não está num momento tão bom, você tem que fazer uma cobertura diferente ali para dar uma estabilidade, né? Pode passar por isso. E uma outra coisa ainda voltando a falar do Berra, né? Uma coisa é você jogar com o Diego Cavalieri inspiradíssimo atrás, você sabendo que você tem uma parede atrás de você, e outra coisa é você jogar com um goleiro que é um goleiro comum, que não vai te dar toda a segurança que o outro dá. Tem que discordar frontalmente de você, vou explicar por quê. Em 2006, todos aqueles que achavam que o Fluminense já estava pré-rebaixado, isso aí, né? Inclusive, para mim, é um momento histórico para mim, né? Porque eu me tornei cronista de futebol por causa dessa época. Eu não aguentava ver o massacre que o Fluminense sofria na mídia diariamente a respeito disso. O Fluminense já estava pré-rebaixado, vai cair, com 15 rodadas, não tem mais o que fazer. Bota o Berna no gol. Entrou, o Fluminense safou. Né? Há 2 rodadas do fim, vitória heróica sobre o Santa Cruz lá no Recife, gol do André Moritz. O Fluminense se safou e seguiu uma trajetória de ouro, porque a partir dali conquistou a Copa do Brasil, chegou ao vice-campeonato da Libertadores e veio ganhar 2 brasileiros. Fluminense, eu repito aqui várias vezes, não é questão, não tem por que fazer médico, porque eu não faço médico com jogador nenhum. Fluminense não teria sido campeão brasileiro em 2010 sem Ricardo Berna no gol. Porque o Rafael, que veio na campanha maravilhosa de 2009, estava numa péssima fase. Fernando Henrique, me perdoe seus fãs, eu me abstenho de comentar, já escrevi dezenas de coisas a respeito dele, não tem mais o que dizer. Sem o Ricardo Berna, a partida que Ricardo Berna fez, Fluminense 0, Internacional 0 no Beira-Rio, em 2010, para mim, foi a melhor partida com um goleiro feito pelo Fluminense desde que o Paulo Vitor saiu do clube. Foi uma partida antológica. Então, o que acontece? Ele tem momentos claudicantes, como o próprio Cavalieri teve, chegou no Fluminense extremamente mal, e aliás, mal escalado pelo Muricy,
que na sua loucura para querer ir embora e conseguir o dinheiro do Santos, começou a fazer as coisas mais estapafúrdias possíveis, como escalou o goleiro, estava completamente fora de forma. Deu-se um tempo, o Abel efetivou, quando ele voltou à grande forma, e se tornou o melhor do Brasil, ou um dos melhores, né? A gente pode dizer assim. Quer dizer, discordo de você, mas eu adoro você do mesmo jeito, mas não tem nada a ver, o cara do pé é um cara legal. Bom, o momento agora é de alegria e graça. O Fluminense foi para Orlando, né? Nesse momento ele está fazendo um apelo de treinamento em Orlando, junto com o Cruzeiro nos Estados Unidos. A piada já vem pronta, né? Porque o Fluminense e o Cruzeiro estavam em Orlando, mas a verdadeira Disney vai ser nas semifinais da Libertadores com o Atlético Mineiro. Então eu peço a Zé Catalano e Rodrigo César, o Rods, que comentem a estadia tricolor em Orlando, que a gente pode esperar daí para frente no Campeonato Brasileiro. Permita-me começar pichando a camisa do glorioso Cruzeiro, que teria um dos uniformes mais bonitos, aquele azul bonito, tá? Azul celeste. A gola da camisa é a gola do Bozo. É perfeitinha a gola do Bozo. Eu quero levantar Você que está na internet agora, continue ouvindo a gente, abra o seu Google, procure a roupa do Bozo, procure a camisa do Cruzeiro e faça a comparação para você. Eu vou propor uma questão aqui desprovida de qualquer senso de homofobia ou o que quer que pareça. Você não acha tremenda viadagem a gente discutir a gola da camisa do Cruzeiro? Não! Daqui a pouco a gente vai falar da cueca do Robinho. Não, isso não. Me poupe desse detalhe do Robinho, extremamente só. Desculpa, do Neymar. Nossa senhora, que eu escrevo. Rosa, e aí, Orlando, o que a gente espera? Bom, acontece, o Fluminense foi pra lá. Olha, não sei, eu espero que o treinamento seja bom, que haja um treinamento, que condição os jogadores vão ter uma boa condição lá. Inclusive eles vão ter um comer jogo. hambúrgueres. Eu espero que não, espero que tenham levado um nutricionista, né? Porque o Fluminense não pode pegar isso como férias, né? Hipótese nenhuma. Aproveitar lá para trazer uma tem uma questão comercial nisso. Então, aí tem essa questão comercial. O Fluminense tem interesses internacionais. O próprio Peter já falou em entrevista, já faz cerca de uns 2 meses, que pensa no Fluminense comprando um clube americano que jogue, no caso, o equivalente à segunda divisão por lá. Nós fomos convidados pelo Orlando City, que agora não me recordo o nome do presidente, ele é um carioca, torcedor do Fluminense, está fazendo uma grande campanha publicitária lá para a chegada do Fluminense, né? Está sendo bem bacana, se você procurar na internet você encontra os vídeos que eles fizeram. E eu acho que assim, tem tudo para ser legal, eu só espero que não haja um deslumbre por parte dos jogadores, né? Que tem essa preocupação que estamos treinando, viemos treinar, viemos jogar. Porque o melhor jogo do Fluminense lá, que vai ser Fluminense e Cruzeiro, que eu acredito que o Orlando City nem o outro time universitário que vai jogar tem um nível, né, para enfrentar o Flu. Tanto o Fluminense quanto o Cruzeiro vão jogar com o time reserva. Já combinaram isso. Então assim, eu espero que volte com gás, né, para deslanchar no segundo turno. O professor Ludovico vai dar uns palpites pro Abel, para a contagem do time. Vai ser Professor Ludovico, se bobear, vem para a Copa das Confederações. Hein, e o tio Patinhas vai comprar lá todo mundo, né? Pois é. Bom, a gente já está no final desse bloco. Daqui a pouco a gente retorna. A gente vai falar de Deco, vai falar de Conca, vai falar de Neymar, Seleção Brasileira, a incrível contratação de Adriano pelo Internacional e muito mais. Daqui a pouco a gente retorna.